Oi, eu sou o Felipe e o espaço é aquilo que a gente vê quando olha para fora, mas também é aquilo que a gente vê quando olha para dentro. O conceito de espaço, que deveria ser a coisa mais simples do mundo, já que a gente tá nele, ou talvez é ele, continua sendo extremamente difícil de explicar. Onde o espaço está? Do que é feito? Quais são os seus limites? Tem borda? É apenas o vazio? Será que existe de verdade? Ao longo da história, a ideia do espaço físico foi moldada tanto pela filosofia quanto pela ciência, por vezes até mesmo num cabo de guerra. E hoje nós vamos fazer uma breve viagem no tempo para explorar essa discussão e o desenvolvimento histórico de como a humanidade entendia tudo isso e tentar descobrir do que é feito, onde está e o que é o espaço físico ao nosso redor. Vem comigo. O filósofo Leucipo de Mileto foi um dos primeiros a discutir o conceito de espaço. Ele acreditava que o universo era composto por átomos, partículas indivisíveis e eternas, que se moviam livremente em um vácuo infinito. Para Leucipo, o espaço era homogêneo e contínuo, não contendo nada além dos átomos em movimento. Um dos seus discípulos foi Demócrito, que desenvolveu as ideias de Leucipo, sugerindo que o espaço era um vácuo infinito e que os átomos se moviam livremente, mas sempre em linha reta. Em vez de uma ilusão, ele defendia que a mudança e o movimento eram causados pela combinação e separação dos átomos, e não uma transformação real nas substâncias dos objetos. A sua visão bate um pouco com a de Parmênides, que argumentava que a realidade era imutável e que as coisas mudando ao nosso redor era apenas uma ilusão. Ele considerava o ser como o conceito central, afirmando que tudo o que existe faz parte dele, incluindo o espaço. Ele acreditava que o espaço era infinito e contínuo, sendo o essencial para a existência de todas as coisas, pois é onde o ser se manifesta. As ideias de Parmênides influenciaram a compreensão de vários aspectos da realidade, incluindo o espaço físico. Seu aluno Zenão de Eleia desenvolveu paradoxos famosos para desafiar as noções comuns de espaço e movimento. Um desses paradoxos envolve a corrida entre Aquiles e uma tartaruga, mostrando que, mesmo sendo muito mais rápido, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, devido às infinitas divisões do espaço, porque para alcançar a tartaruga, Aquiles deveria ter andado metade do caminho, e depois que a tartaruga se moveu, ele teria que ter se movido metade do caminho. E outra metade, e se o espaço realmente for divisível infinitamente, o movimento deveria ser impossível. Não há evidências de uma influência direta, mas as discussões trazidas por Zenão devem ter chegado em Platão. Para Platão, os objetos físicos eram meras cópias imperfeitas das formas ou ideias perfeitas, que existiam em um reino separado e eterno. Ele via o espaço como um aspecto essencial do mundo material, onde as formas ou ideias, que eram a fonte de conhecimento e da verdade, se manifestavam. Aristóteles, aluno de Platão, tinha uma visão diferente. Para ele, o movimento ocorria porque a matéria buscava preencher o espaço. Aristóteles considerava o espaço como uma fronteira ou limite dos corpos, não como uma substância separada. Ele argumentava que o espaço não poderia existir sem a presença da matéria e que o espaço sempre estava associado a algo. Ou seja, o espaço entre você e a tela que você está assistindo esse vídeo só existe porque você e a tela existem. Sem vocês existindo, o espaço também não existiria. Aristóteles também defendia que o espaço era contínuo e divisível, podendo ser distinguido das coisas que o ocupavam. Esses debates sobre o espaço continuaram evoluindo ao longo da história da filosofia e ganharam destaque com o pai do racionalismo, cujas contribuições nos ajudam a compreender a visão mais atual do espaço. Descartes também acreditava que o espaço não pode existir sem matéria e que o tamanho de um objeto define a sua matéria. Ele considerava o espaço apenas como uma parte do corpo e criado por ele. Descartes discutiu extensivamente o movimento do espaço, definindo-o como a transferência de um corpo de um local próximo a outros corpos estacionários para um local próximo a outros corpos em movimento. Ou seja, o movimento no espaço não é sobre o espaço, mas sobre a mudança na posição de um corpo em relação a outro corpo. No entanto, houve um filósofo que discordou da visão de Descartes. Esse filósofo argumentou que o espaço era uma substância independente, existindo mesmo no meio, ou nos cantos, porque ele era
O Kant. Kant apresentou ideias influentes sobre o espaço e tempo na filosofia moderna. Ele discutiu como o espaço e o tempo são formas a priori de intuição que moldam a nossa compreensão da física e da metafísica. Ele postulou que o espaço e o tempo não são ideias abstratas, mas sim maneiras pelas quais percebemos e compreendemos o mundo ao nosso redor. A nossa capacidade de perceber objetos no espaço nos ajuda a entender como as coisas são organizadas em formas geométricas, enquanto a nossa capacidade de compreender eventos no tempo nos ajuda a entender causa e efeito. Espaço e tempo, portanto, não são percepções diretas do fenômeno, mas lentes através das quais percebemos fenômenos no mundo real. Kant usou uma forma de raciocínio para explicar por que o espaço e o tempo não são meros conceitos inventados por nós ou substâncias independentes. Ele classificou as verdades em dois tipos: aquelas que são verdadeiras por definição e aquelas que requerem conhecimento ou experiência adicional. Por exemplo, é verdade que todos os veganos não comem carne, porque o termo vegano já inclui a ideia de não comer carne. No entanto, a afirmação "todos os veganos gostam de cenoura" exige mais do que apenas o significado das palavras. A nossa compreensão do espaço e do tempo não pode ser explicada apenas pelos significados das palavras, como em frases simples e claras. Em vez disso, uma experiência direta do mundo é necessária para compreender verdadeiramente os conceitos do espaço-tempo. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo. O tempo de verdade não se entende falando, mas percebendo ele, assim como o espaço se entende estando nele. O espaço físico não pode ser reduzido a conceitos abstratos. Kant propôs que a maneira como percebemos o espaço e o tempo influencia nossa compreensão do mundo. Ele acreditava que não há espaço e tempo que existam por conta própria, mas sim como formas pelas quais nós, como seres humanos, percebemos o mundo. O que é engraçado porque a física moderna vai nessa direção, mesmo que ele não tivesse o conhecimento e as ferramentas disponíveis para conduzir testes. Mas a gente já chega lá, peraí. Uma pessoa profundamente influenciada pelas ideias do Kant sobre a derivação de propriedades do espaço físico a partir de princípios a priori foi Carl Friedrich Gauss. Ele estava particularmente interessado no debate sobre se o espaço é euclidiano ou não euclidiano. O espaço euclidiano é como uma folha de papel plana infinita onde 2 linhas paralelas nunca se encontram. Em contraste, o espaço não euclidiano é como uma superfície curva, onde linhas paralelas eventualmente se cruzam, ainda que da sua perspectiva de formiguinha, tudo ao redor pareça plano. A diferença fundamental entre os dois está nas regras da geometria. O espaço euclidiano é baseado em pontos, linhas e ângulos retos, enquanto o espaço não euclidiano se baseia em curvas e distâncias diferentes, exibindo um comportamento não intuitivo. Gauss foi o primeiro a considerar uma investigação empírica da estrutura geométrica do espaço ao nosso redor. Durante o seu tempo, Kant havia estabelecido o consenso de que o espaço era euclidiano. No entanto, uma vez que as geometrias não euclidianas foram formalizadas, Gauss começou a questionar se o espaço físico poderia ser curvo. A pergunta agora era: será que o espaço, essa coisa que a gente nem entendeu direito o que é, se comporta como a gente acha que se comporta? Será que a gente pode confiar no que a gente está vendo? Essa ideia de que o espaço ao nosso redor poderia curvar seria mais tarde revisitada por Einstein, mas a gente já chega nisso também, calma aí. Os estudos de Gauss sobre geometria não euclidiana acabaram influenciando o trabalho do matemático francês Poincaré. Henri Poincaré, um matemático e físico do final do século XIX, fez contribuições significativas para a nossa compreensão da natureza do espaço. Poincaré não apenas determinou se o espaço era euclidiano ou não euclidiano, ele argumentou que não poderia ser verificado por meio de experimentos.
Os seres humanos optam por aceitar que o espaço ao nosso redor é de uma certa maneira porque nossos corpos e movimentos parecem ser bastante rígidos. Essa percepção molda como entendemos a realidade e acabamos aceitando-a como verdade. Mas a percepção não é o mesmo que verdade. Esse alerta do Poincaré fez com que os físicos reavaliassem o papel da percepção humana na geometria. No entanto, essa discussão era mais antiga do que eles. É impossível discutir o espaço e focar apenas na geometria, porque as coisas já estavam desconcertantes desde que caiu nas mãos de Isaac Newton. O físico, matemático e astrônomo do século XVII, Isaac Newton, acreditava no conceito de espaço absoluto, que existe independentemente dos objetos dentro dele. De acordo com Newton, o espaço podia ser medido e mapeado, mas não era feito de nada em si, o que deixou todo mundo bugado. A teoria do movimento de Newton foi inovadora. Ele propôs que todos os objetos se movem em linha reta a uma velocidade constante, a menos que haja a ação de uma força, contradizendo a visão de Aristóteles de que os objetos acabariam parando sem uma força contínua aplicada a eles. Newton realizou experimentos com pêndulos para testar suas teorias de movimento e gravidade, demonstrando que a gravidade é uma força que atua à distância. O trabalho de Isaac Newton influenciou muito a compreensão de todos os físicos que vieram depois sobre o espaço físico, inclusive Albert Einstein. As leis do movimento de Newton e a sua teoria da gravidade forneceram uma estrutura para a compreensão do comportamento dos objetos no espaço e no tempo. Juntando todo esse papo de ciência e filosofia, Einstein percebeu que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas estão interligados no que ele chamou de tecido do espaço-tempo. Ele propôs que a presença de massa e energia pode curvar esse tecido, levando ao fenômeno da gravidade. O que é completamente contraintuitivo, porque quando a gente olha para o espaço, parece muito que a gravidade é uma força, não é ela que está puxando as coisas. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou a nossa compreensão do espaço e do tempo, mudando fundamentalmente a nossa perspectiva sobre o universo como um todo. O princípio da equivalência, um conceito central na teoria de Einstein, afirma que os efeitos da gravidade e da aceleração são indistinguíveis, ou seja, o movimento no espaço é igual, independentemente do que está movendo. A descoberta de buracos negros também teve um impacto significativo em nossa compreensão do espaço e do tempo. As equações de Einstein previram a sua existência, objetos tão maciços e densos que distorcem o espaço-tempo, a ponto de nada, nem mesmo a luz, escapar da sua atração gravitacional. Não porque há uma força, mas porque o espaço se curva tanto, mas tanto, que o movimento no espaço se torna infinito. O buraco negro transforma tudo no Aquiles contra a tartaruga. Mas sim, a matemática desempenhou um papel crucial na teoria do espaço de Albert Einstein. Ele usou tensores e geometria diferencial para descrever a curvatura do espaço-tempo e como ela é afetada por objetos maciços. Essas ferramentas matemáticas ainda são usadas hoje em campos como física e astronomia. A teoria da relatividade geral e da relatividade especial foram importantes para a cosmologia, mudando a nossa compreensão das origens e evolução do universo. Mas não responderam tudo. Para entender melhor o espaço, a gente teria que ir mais a fundo. Tão a fundo que as coisas começam a ficar pequenas. Tão pequenas que tamanho deixa de fazer sentido. A natureza da realidade vai além do que é visível. O campo da mecânica quântica surgiu do estudo de partículas pelo cientista Max Planck, que descobriu que, mais ou menos como Aquiles, as coisas se movem em etapas discretas, chamadas de quanta, em vez de movimentos suaves. Isso revelou que o espaço físico não é contínuo, mas consiste nesses pequenos saltos, desafiando suposições anteriores. A mecânica quântica ajuda a entender o comportamento de partículas e átomos no espaço físico, enfatizando que mesmo as menores coisas do universo têm padrões de movimentos únicos.
O universo é composto de vários tipos de matéria e energia, incluindo matéria escura, matéria comum, energia escura, radiação. Partículas fundamentais como quarks e leptons constituem a matéria, enquanto os bósons mediam as forças entre as partículas. O campo de Higgs, proposto por Peter Higgs e François Englert, dá a massa às partículas, confirmado por meio de experimentos em 2012. O campo eletromagnético rege as forças eletromagnéticas, enquanto outros campos incluem os campos gravitacional, nuclear forte, nuclear fraco. A mecânica quântica, então, ajuda na compreensão probabilística da matéria e da energia no nível microscópico, descrevendo o comportamento das partículas e dos campos, ou seja, as coisas e o espaço em que as coisas estão. Ela fornece uma perspectiva única sobre a natureza do espaço físico. Em vez de ser uma entidade contínua e claramente definida, de acordo com a mecânica quântica, o espaço é um reino de probabilidades, onde existem partículas e suas propriedades. Ela introduz a ideia da dualidade onda-partícula, o que significa que as partículas podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas. Essas características de ondas são descritas por funções de onda que representam a probabilidade de você encontrar uma partícula em um local específico no espaço. Ou seja, a gente consegue localizar coisas grandes como você no espaço, mas os pedaços de você não. Porque a definição de espaço para as partes que compõem você é diferente do espaço para o você completo. O espaço físico é uma estrutura dinâmica e probabilística onde ocorrem as partículas e as suas interações, desafiando a nossa compreensão tradicional de espaço. Se eu pudesse resumir, a única resposta plausível para o que é espaço seria depende. Nesse vídeo eu te apresentei um monte de definições que eu espero que te satisfaça, cientificamente, filosoficamente e fisicamente. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.